O Ministério dos Transportes deve absorver pelo menos 50% dos investimentos previstos para o novo Programa de Aceleração do Crescimento. O André Anelli chega então com essas informações agora. Ô, Anelli, o PAC deve ser anunciado já em agosto? A expectativa é que sim, viu, Evandro? O presidente Lula já disse a interlocutores que pretende anunciar o PAC em agosto porque quer fazer um grande evento de lançamento aqui no Palácio do Planalto com a participação de parlamentares. Para isso, o governo federal vai aguardar o fim do recesso parlamentar justamente no mês de agosto. Enquanto isso, o governo federal ainda articula detalhes do PAC. A expectativa do Ministério dos Transportes é que a carteira de obras do setor fique em 68 bilhões de reais em 4 anos. O montante pode ser ainda maior e chegar a 80 bilhões de reais no mesmo período, a depender do arcabouço fiscal que for aprovado no Congresso. O tema foi tratado pelo ministro Renan Filho em reunião com o presidente Lula hoje cedo aqui na sede do Executivo. Mesmo sem orçamento definido, Lula já anunciou de forma antecipada a primeira obra do PAC pela área dos transportes. Trata-se da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, que vai ligar a Bahia ao estado de Tocantins. A rota deve ajudar no escoamento da produção agropecuária, principalmente a produção de grãos, que é muito grande nessa parte conhecida como Mato Piba, que é a nova fronteira agrícola que compreende não só Tocantins, mas também Maranhão, Piauí e a Bahia. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Quero conversar com os nossos comentaristas, né? Quando a gente fala PAC, parece que a gente voltou lá atrás. E aí você não vai me julgar, tá, Dora? De eu passar esse assunto para você por a gente estar falando de passado. Viu? Já vou te avisar antes, já vou te pedir desculpa por tudo, já vou falar. Mas eu quero entender de você como é que você analisa o programa de aceleração do crescimento, que inclusive deve dar para o Ministério dos Transportes, né, pelo menos 50% desses investimentos. Olha só, o PAC é uma marca forte, tão forte que o governo tentou, mas não conseguiu arrumar um outro nome, por isso chama Novo PAC. Então é isso aí, mas a gente vai lá atrás, mas não tão lá atrás, 20 anos tá bom, nossa, 20 anos é anteontem, né? Então é uma rememoração de alguma coisa que faz parte de todo um contexto positivo. E as pessoas talvez se esqueçam de que o PAC, propriamente dito, as obras do PAC, foram sendo deixadas pelo caminho. A marca é tão forte que a Dilma Rousseff foi eleita sendo chamada de a mãe do PAC, mas o programa de aceleração do crescimento propriamente dito não acelerou crescimento algum no governo Dilma, que a gente viu, os 2 governos de Dilma, que a gente viu foi a produção de uma recessão. Vamos ver se esse novo PAC terá efetividade ou se ele será apenas uma peça de marketing que, enfim, marca, serve para as pessoas se entusiasmarem, mas é preciso ter efetividade. O que é isso? Obras concluídas, obras que funcionem. Exatamente, né? E que não se tornem elefantes brancos depois. E você, Coba, tem o temor de que muitas dessas obras podem ficar paradas no meio do caminho? Tomara que não, né? Mas a gente teve uma evolução nesse período aí, daquele primeiro PAC até agora, que foi um crescimento da ideia de governança, de compliance. E de lá para cá, se isso for bem empregado, isso vai favorecer para que essas obras se concretizem e, de fato, se concluam, né? E sirvam à sociedade, que é o que se espera do PAC. A ideia do PAC é uma ideia excelente, é uma ideia que visa construção, isso gera emprego, isso gera desenvolvimento econômico, isso favorece a muitas empresas que aquecem o mercado, isso seria ótimo. O problema é que naqueles primeiros PACs nós tivemos denúncias de corrupção, nós tivemos obras paralisadas não só por problemas de licitação, mas por ordens judiciais, muitas vezes, justamente com base nessas suspeitas de corrupção, e isso foi ficando pelo meio do caminho
também, como já disse, adora. Se vier um novo PAC, que seja de fato novo. Não só no nome do programa, mas de fato na efetividade desse programa para que as obras sirvam à população no final das contas, que é o que se espera. Agora, Koba, a gente está falando bastante e debatendo isso todo dia aqui, do fato do governo estar se ancorando demais em arrecadação e não estar olhando muito para o gasto público. E a gente tem falado também de um déficit ou da dívida pública aumentando agora nesse período. De que forma que você vê, então, a possibilidade de se gastar tanto dinheiro público com um projeto que a gente espera que, de fato, faça a diferença mais uma vez e que não permaneça apenas no marketing desse nome que trouxe tanto reconhecimento para os governos do PT? Teria um jeito, que seria incentivar a parceria público-privada. Seria abrir, por exemplo, leilões, editais para que a iniciativa privada faça boa parte dessas obras que poderiam servir a um PAC híbrido, né, com participação também da iniciativa privada. Exemplo disso, um projeto que estava lá nas primeiras ideias do PAC, que era do trem-bala, do trem de alta performance, alta velocidade, que lá atrás tinha uma ideia de ser por investimento público. Hoje, agora recentemente, a ANTT reabriu essa discussão por meio de consultas da iniciativa privada que pretende fazer esse investimento e, claro, depois explorar economicamente isso. Seria um dos programas a servir ao PAC. Eu não sei se esse novo PAC admite essa parceria com a iniciativa privada, mas seria excelente no meu ponto de vista, porque a iniciativa privada, diferentemente da iniciativa pública, ela não tem tanta burocracia, não tem que contar com servidores contratados por meio de concurso público, não tem que contar com editais de licitação de toda a ordem para a compra de materiais para a construção. A iniciativa privada, ela faz a conta na ponta do lápis do que seria gasto e gastaria de maneira efetiva, porque ela visa lucro. Seria essa, por exemplo, uma alternativa para que, mesmo havendo arrecadação, não houvesse tanta despesa pública, tanto gasto público, simplesmente com a construção aí, dessas obras de transporte.